Olá, boa tarde a todas e todos. Já fomos apresentados, então vou pular essa parte para não perder tempo aqui, já que o tempo é contado. Como já foi dito, eu vou apresentar um pouco dos trabalhos do Eixo Cidades, que também resume discussões que já foram feitas pelo grupo. Não tão bem quanto a apresentação anterior, acho que eu fiquei um pouco com inveja, mas tudo bem. A gente não teve ainda 5 reuniões, mas teve umas 3 já. Chegaremos lá. Eu vou também destacar aqui os participantes, né? Então, claro que somos ao todo 16 que estamos participando disso, junto comigo e o professor Pedro Jacob, né? Sendo que eu destaquei, dentre todos esses, que eu esqueci de colocar as unidades da USP, que seria o mínimo, né? Mas eles estão das mais diversas unidades, tem do IAU de São Carlos, tem da Poli, tem da IACHE, tem da FEFELESH, enfim. E eu, da FAO mesmo, de onde eu sou, né? E eu destaquei o Eduardo César Marques, professor da FEFELESH, porque ele teve uma participação especial na elaboração aqui dessa apresentação junto comigo, então eu dei um destaque para a autoria aí da coisa. Muito bem. Quando a gente tenta recortar a questão do urbano, né, das cidades, mas para quem trabalha com isso, trabalha mais com o termo do urbano, né, na elaboração e implementação das políticas públicas, a gente precisa entender que o urbano se constitui em uma rede de infraestruturas, uma rede sistêmica de infraestruturas, sobre a qual ocorre toda a vida em sociedade, né? E isso é importante para a gente entender uma coisa que os urbanistas, em geral, são tidos como prepotentes, porque eles dizem que tudo é cidade, né? Porque, na verdade, a intersetorialidade na verdade, o fato de que tudo se cruza, né, com todos os eixos temáticos aqui apresentados, mas também as próprias ODSs, né? Elas todas dizem respeito à questão do urbano, à questão das cidades, como exemplos, né? As aglomerações humanas impactam o meio ambiente, o metabolismo urbano ele suga recursos planetários. Vamos pensar a questão hídrica, a questão da drenagem, né? E aí a gente já tem a relação clara que a gente não pode falar de cidade sem falar de meio ambiente. A mesma coisa se a gente pensar que as pessoas necessitam de serviços básicos, né? Então, a gente vê aí a ligação entre a questão da cidade e engenharias diversas ligadas à questão da energia, à questão da água, à questão do saneamento. Os transportes são essenciais para viabilizar a vida, né? Se a gente não tiver como ir e voltar para o emprego de casa. Portanto, mobilidade é uma das áreas completamente intrincada com a questão das cidades. A insalubridade, a falta de serviços básicos, vamos lembrar que no Brasil, em média, a média é que menos de 50% do esgoto urbano no Brasil, do esgoto em geral, é tratado, né? 45% do esgoto no Brasil é tratado. Então, isso tem completamente a ver com as cidades. Poluição, o tempo perdido em transportes, geram problemas de saúde. Portanto, cidade está vinculado a políticas de saúde e meio ambiente. Equipamentos devem ser distribuídos no território. Portanto, a questão urbana, a questão das cidades, toca a questão da educação, da saúde, do esporte, da cultura, da maneira como se hierarquizam e se distribuem esses equipamentos. Como se alimentam as pessoas nas cidades. Portanto, nós temos que falar naquilo que já foi apresentado no eixo anterior, sobre a agricultura, a pecuária, a questão da alimentação, completamente cruzado com a questão das cidades. Como se financia tudo isso e todas as políticas públicas e toda essa rede sistêmica de equipamentos. Então, a questão do financiamento, né, urbano é fundamental também. Então, nós vemos que essa integração é muito importante. E o segundo aspecto muito fundamental é entender que essas infraestruturas elas são produzidas socialmente por intermédio do Estado, né? Pelo fato delas serem extremamente custosas e pelo fato delas serem sistêmicas. Ninguém consegue, as pessoas até fazem a sua casa sozinhos, mas eles não conseguem, não vão resolver fazer um ramal do metrô ou um duto de coleta de saneamento, né? E menos ainda, esse metrô vai levar de algum lugar para o outro, ele tem que se conectar com uma rede sistêmica muito maior. Então, isso precisa ser assumido pelo Estado. E, portanto, o poder público tem um papel essencial na questão do urbano. A distribuição mais ou menos homogênea das infraestruturas no território vai gerar
qualidades diferentes de localizações nas cidades. Essas localizações que tiverem melhor infraestrutura, que tiverem recebido mais infraestrutura, vão ser as mais valorizadas, criando um efeito perverso nas cidades, que é que as melhores localizações com melhor infraestruturas, elas são acessíveis apenas aos mais ricos, o que faz com que seja necessária uma mediação do Estado para acessar e poder usufruir dessa rede sistêmica de infraestruturas, né? Então, o papel do Estado é importante porque ele é produtor do espaço urbano, mas ele também é mediador das disputas pela sua apropriação e seu uso, né? Nesse sentido, é importante entender que, embora as políticas públicas urbanas possam ter erros, às vezes aquilo que a gente enxerga como uma política urbana falha, na verdade, pode ser uma ação previsível, e prevista e pensada para ser daquele jeito. Ou seja, eu queria dizer que as políticas públicas urbanas podem ser um instrumento de dominação e de poder fenomenal, e às vezes aquilo que a gente acha que é um erro, não é exatamente um erro, mas é uma opção, uma visão de construção da sociedade. As políticas públicas, portanto, devem, por serem públicas, garantir a homogeneidade dessa provisão das infraestruturas. E o Estado tem que mediar o acesso de todas as pessoas a essas infraestruturas, senão teremos cidades marcadas pela desigualdade. O que eu estou falando não é pouco importante se a gente fizer uma rápida observação do que é o urbano, do que são as cidades no Brasil. E a gente verificar o contraste absolutamente arrebatador que a gente observa quando a gente verifica que tanto as fotos de cima quanto as de baixo são todas da cidade de São Paulo, só para dar esse exemplo. Muito bem. Esse contraste entre riqueza e pobreza, entre modernidade e atraso, é exatamente aquilo que alimenta a forma urbana. O que esse grupo aqui das cidades aponta é que é impossível, nesse sentido, propor modelos de políticas públicas urbanas, nem cardápios de soluções advindas da universidade, como se a gente pudesse fazer isso. Quer dizer, muitas soluções técnicas, inclusive, existem. Elas estão colocadas, as soluções estão lá, o dinheiro existe, mas as coisas não acontecem. As cidades continuam com esta cara que está aqui. Portanto, a pergunta é, por que elas não acontecem? As políticas públicas para as cidades, né, que, portanto, atravessam todos os eixos, elas têm que ser elaboradas conforme a realidade de cada cidade. Ou seja, pegando as prioridades mais urgentes, as demandas sociais e, sobretudo, verificando, fazendo a mediação com os interesses econômicos e políticos envolvidos, que são aqueles que, na verdade, determinam a política urbana. A universidade, portanto, ela pode ter um papel muito importante, contribuindo para apontar pontos críticos a serem observados e parâmetros para a elaboração das políticas públicas locais, mas não ofertando soluções dadas. A universidade, ela pode ajudar a desvendar o processo político, os conflitos de interesse, orientar nas melhores decisões técnicas. Porém, lembrando que apenas boas soluções técnicas não resolvem nenhum problema urbano se não se fizer a leitura dos conflitos e interesses. Eu posso ter soluções técnicas, sistemas incríveis, se eu não conseguir resolver e entender os conflitos de interesses, as disputas, o poder envolvido na implementação de cada uma dessas soluções técnicas, eu vou ter soluções que acabam não funcionando, né? Portanto, a questão central é ser capaz de contribuir para reorientar as prioridades, né, na implementação das políticas urbanas e na implementação dessa rede sistêmica de infraestruturas, tendo em vista a redução da desigualdade por meio de políticas que homogeneizem a oferta e o acesso à infraestrutura e serviços em todo o território de maneira mais igualitária possível. Assim, toda e qualquer política urbana tem que partir do preceito, que é o preceito colocado como principal nexo desse projeto dos eixos temáticos, que são da diminuição das desigualdades, no caso, desigualdades urbanas, de forma inovadora e buscando a sustentabilidade ambiental, o que no caso urbano é extremamente complexo. Eu já vou explicar um pouco por quê. Para isso, o grupo está trabalhando, portanto,
na definição de 3 nexos que orientam essa reflexão. O primeiro é entender a questão do habitat e a sua relação com a estrutura urbana, ou seja, a questão da moradia, do trabalho e da mobilidade. Né? Então, isso significa que o foco é num conceito mais amplo de habitat, mais do que apenas a moradia, mas também tudo que faz a vida na cidade ser possível. Ou seja, a casa, mas também o emprego e a renda. A gente muitas vezes acha que uma política habitacional vai resolver. Uma política habitacional não resolve nada se o sujeito que mora naquela casa não tiver emprego e continuar sem receber salário. Então, a gente precisa entender que o conceito de habitat na cidade é um conceito amplo que vai envolver justamente todas essas questões. Né? Então, a casa precisa da casa, mas precisa do emprego, de renda, precisa de condições de deslocamento. Não adianta eu dar uma casa, que nem é feito no Brasil em geral, que fica longe de tudo, longe de qualquer acesso ao emprego, longe de né, em que a pessoa não tem uma infraestrutura de transportes adequada. As condições de deslocamento na cidade, por emprego inclusive, são importantíssimas. A estrutura urbana construída e reconstruída continuamente, né, para a garantia do acesso às políticas, aos bens e serviços, no que se constitui aquilo que comumente a gente ouve falar como o direito à cidade. A cidade ou o urbano é integrador de todas as áreas, como já insisti bastante, por ser o ambiente de vida. É transversal em relação a todas essas temáticas. Né? E esse nexo do habitat, ele é, portanto, central para a gente entender que precisa se promover a sociabilidade urbana democrática e tolerante. Por fim, o nexo 2, o segundo nexo, é o das desigualdades socioespaciais de acesso a infraestruturas básicas, à saúde e à educação. Né? O acesso diferenciado a infraestruturas e políticas básicas, como água, saneamento, energia, mobilidade e demais políticas setoriais, configura uma estrutura de desigualdade durável e imbricada na estrutura das cidades. Isso significa dizer que a gente precisa focar e centrar a reflexão nas desigualdades cumulativas de acesso e não somente na oferta setorial de serviços. Quer dizer, se a gente não entender que existe um passivo ambiental, social, econômico, político, cultural, urbano, e que esse passivo é que constitui aquelas fotos que eu mostrei da cidade, nós não vamos nunca entender que muitas vezes a oferta, vamos dizer, pontual de soluções, como é comumente feito no Brasil, eu vou lá e urbanizo um bairro, eu vou lá e ponho um conjunto habitacional, eu vou lá, isso não vai resolver se não houver justamente essa compreensão da questão estrutural daquilo que a gente chama as desigualdades cumulativas ou passivo social urbano. De forma análoga ao nexo anterior, isso é fundamental para reduzir as desigualdades e tornar as cidades mais democráticas e igualitárias. O terceiro e último nexo é o da justiça ambiental. A relação entre as cidades e o meio ambiente é fundamental e dizem respeito a essa questão as mudanças climáticas, a resiliência, as precariedades cumulativas novamente e os riscos de desastre que a gente sabe assolam as cidades brasileiras todo o ano, em qualquer estação do ano, por diferentes razões, mas se tornaram absolutamente uma característica desastrosa e infeliz do nosso cenário urbano. O conceito de sustentabilidade passa obrigatoriamente pelo conceito de justiça ambiental, ou seja, o direito à cidade sustentável para o conjunto da sociedade. As questões ambientais e o risco de desastre estão muito ligados às precariedades cumulativas das quais eu já falei, decorrentes de uma urbanização inadequada e desigual, como a ocupação periférica informal, sem organização ou participação do Estado, como os marcos regulatórios que não existem ou não são aplicados, que levam, por exemplo, a fenômenos como a impermeabilização completa do solo, que levam a políticas como a prioridade aos carros. Isso nos leva a uma outra questão, que é a questão dos falsos entendimentos, aquela coisa que em inglês a gente chama de falsos amigos, ideias que são vistas como virtuosas do ponto de vista econômico e que são profundamente desastrosas
desastrosas do ponto de vista urbano-ambiental. O exemplo maior disso é o do automóvel, que frequentemente é festejado quando você tem um aumento da atividade econômica. Ela é muitas vezes até medida pelo aumento da atividade da produção de carros e de venda e de emplacamento de carros no Brasil. Ora, o aumento de carros e emplacamento de carros no Brasil é um desastre para as cidades, porque é exatamente o modelo de mobilidade que foca no transporte individual poluente e não no transporte coletivo de massa com alternativas ou nos sistemas alternativos de transporte ativo. Muito bem, tudo isso nos faz chegar a um primeiro conjunto de conclusões, que são aquelas que vão nortear o trabalho desse eixo daqui para frente. Políticas públicas para as cidades são, na verdade, sinônimo de o Estado em ação. Envolvem ações e processos orientados para a garantia de direitos e para a provisão de infraestrutura, serviços e políticas setoriais diversas para todo o conjunto da sociedade e do território. Soluções de políticas públicas são importantes e devem ser desenhadas, mas são apenas uma pequena parte de complexos processos de decisão e implementação. A forma como esses processos de decisão e implementação acontecem é tão ou mais crucial quanto as soluções adotadas, que pouco adiantam se não estiverem adaptadas ao contexto de governança de cada cidade. Por isso que, muitas vezes, uma lógica que foi adotada pelos organismos internacionais de transposição de modelos urbanos, Bogotá fez não sei o que mais, Estocolmo fez não sei o que mais, na verdade, não funcionam, raramente funcionam, porque eu não posso trazer esses modelos e colocar eles numa espécie de ideias fora do lugar, como dizia o professor Schwartz, sem ter justamente a sua contextualização nesses processos, né, que são parte da construção permanente do urbano. Portanto, as políticas públicas urbanas são processos intrinsecamente políticos, que dependem da mobilização e do convencimento dos atores relevantes, inclusive, ou sobretudo, deveria ser, dos mais prejudicados pela urbanização desigual. A universidade tem um papel importante de fomento à produção de melhores políticas, sem propor cardápios de solução. Isso significa um esforço de participação por meio das pesquisas, por meio de atividades de extensão, por meio de parcerias diversas, em processos de coprodução de políticas junto com os atores relevantes, os agentes públicos, as organizações da sociedade civil e, é claro, os moradores, os usuários, os cidadãos. A cidade é o espaço da cidadania e ontem, num dos eixos, se discutiu muito o quanto aqui a gente estava discutindo a construção da cidadania. Isso não elimina, é claro, a importância de pesquisas específicas, especializadas em torno das soluções técnicas adaptadas à nossa realidade, em todas as áreas, inclusive a normativa, a financeira, para que essas soluções possam ser apropriadas no processo de coprodução de políticas que eu acabei de citar. Tudo isso se dá dentro de premissas para uma atuação inovadora no campo das cidades, que deve levar à redução das desigualdades socioespaciais, à democratização e tolerância nas dinâmicas sociais urbanas e à funcionalidade das soluções propostas para enfrentar todos esses problemas. É isso que a gente tem para apresentar por hora. Agradeço a atenção de vocês.